Seja bem-vindo ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece gratuitamente a você um curso básico de teologia reformada, de forma gratuita. O Sã Doutrina é o nosso programa de toda quarta-feira, às 20 horas, e você é convidado a estudar teologia conosco. Esse é o nosso 40º programa, chegamos ao programa de número 40 e nós estamos estudando antropologia bíblica. Quem é o homem segundo as Escrituras? Hoje é o nosso programa de número 15, a parte 15 desse programa, desses nossos estudos, e nós estamos estudando a pessoa. Nós vamos estudar hoje a pessoa em sua totalidade. E nós vamos tocar naqueles três grandes temas, quando nós falamos sobre a constituição do ser humano: a dicotomia, a tricotomia e a unicotomia. Vamos relembrar, antes de entrarmos no tema de hoje, relembrar o que nós vimos no programa anterior. Nós falamos sobre o refreamento do pecado, o fato de que Deus faz com que o pecado seja refreado, seus efeitos sejam refreados na existência, até porque se isso não acontecesse, a convivência seria uma impossibilidade. E nós falamos também sobre a doutrina da graça comum, ou seja, aquele bem, não do ponto de vista soteriológico, mas do ponto de vista social e civil, que existe mesmo naqueles que não são cristãos. É por isso que nós podemos observar pessoas que não são cristãs, mas que têm competência em diversas áreas, na área da literatura, na área da arquitetura, pessoas que fazem os mais variados trabalhos do ponto de vista civil e social, mas infelizmente não confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Esse bem social e civil que nelas existe, ele só pode vir de Deus, porque a palavra de Deus deixa bem claro que tudo que é bom vem de Deus. Repetimos mais uma vez, não existe nenhuma possibilidade disso trazer salvação, infelizmente. E esse é um dos dramas, Esse talvez seja o maior drama enfrentado por aqueles que não creem em Deus. Eles fazem coisas que são, do ponto de vista civil e social, coisas que são boas, mas o pecado cega tanto essas pessoas que elas não conseguem ver, notar, admitir que esse bem vem de Deus. Eles não conseguem notar a fonte da bondade civil e social que são manifestadas nelas mesmas. Então nós falamos sobre isso. Qualquer dúvida você pode ir no nosso último programa, o programa de número 39, e ver ali, estudar junto conosco, que nós falamos sobre o refreamento do pecado e sobre a doutrina da graça comum. Terminando então o nosso breve resumo, vamos ao assunto de hoje. Nós vamos falar sobre a pessoa na sua totalidade. O que seria isso? O que é o homem? Qual é a constituição do ser humano? Então, vamos começar lembrando que um dos aspectos mais importantes do conceito cristão do homem é que nós devemos ver o homem, ver o ser humano na sua totalidade, na sua humanidade, na sua unidade, na verdade dizendo, como uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira. A ideia do nosso programa, desde esse nosso começo até o final do nosso programa, é defender a visão que a Bíblia nos ensina que o homem é um ser inteiro, íntegro, é uma unidade, composta sim de alguns aspectos, mas não composta de partes que possam ser separadas, ok? Então esse vai ser o grande argumento que nós vamos defender aqui. O que nós devemos também observar primeiramente é que a Bíblia não descreve o homem de forma científica, Essa não é a intenção das Escrituras ao comunicar verdades que fazem parte da realidade, especificamente do ser humano. Um exemplo que nós podemos dar aqui é o seguinte: quando nós lembramos de alguns termos que são citados nas Escrituras, quais termos? Por exemplo, alma, espírito e coração, nós temos que lembrar que eles são usados de uma maneira intercambiável. O que significa isso? De uma maneira como se fossem sinônimos. Às vezes, para descrever o ser humano, a Bíblia fala de coração. Às vezes, para descrever o mesmo ser humano, a Bíblia usa a palavra espírito. Às vezes, para descrever o mesmo ser humano, a Bíblia utiliza a expressão alma.
Então não são coisas diferentes, são expressões diferentes que apontam para a mesma realidade, ok? E lembrando também algo muito importante, que nós já falamos em outros programas e vamos repetir aqui. Nós estamos hoje buscando estudar de uma maneira um pouco mais pormenorizada, de uma maneira um pouco mais demorada, a constituição do ser humano. Tá? Já falamos então que ele é um ser inteiro, íntegro e é uma unidade, não deve ser visto como formado por partes que podem ser separadas, sem fazer violência a esse ser humano, ok? E temos que lembrar também que quando nós lemos corretamente as Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós vemos que a preocupação maior dos autores não é deixar bem claro, esclarecer que o ser humano é formado por partes indistintas. Mais uma vez temos que repetir isso. Mas a grande preocupação, preste atenção, é mostrar o ser humano na sua relação. É deixar bem claro que o ser humano foi um ser criado por Deus e para Deus. Então sempre a descrição leva em consideração isso. O ser humano está numa relação com Deus, o ser humano está numa relação com o próximo e o ser humano está numa relação com a ordem criada, com o mundo no qual o ser humano existe e deve habitar e promover cultura que glorifique a Deus. Quero começar com uma frase aqui de um teólogo que nós estamos normalmente utilizando em nossos estudos, que é o teólogo holandês, o Herman Bavinck, ali do final do século XIX, início do século XX, e ali em 1920, do século passado, ele escreveu um livro intitulado Psicologia Bíblica e Religiosa. E nesse livro, numa determinada parte, ele escreve o seguinte, abre aspas, você vai acompanhar aí, vai ser projetado para você. A Bíblia não nos fornece uma psicologia popular ou científica, como também não nos oferece um relato científico da história, geografia, astronomia ou agricultura. Ainda que alguém quisesse tentar, seria impossível extrair da Bíblia uma psicologia que satisfizesse a nossa necessidade nesse aspecto, tá? Nesse aspecto específico. Não só porque uma pessoa não conseguiria fazer um relato completo, que reunisse todos os diferentes dados, mas também porque as palavras que a Bíblia usa, tais como espírito, alma, coração, mente, foram emprestadas da linguagem popular dos judeus daqueles dias e possuem, via de regra, um conteúdo diferente daquele que associamos com esses termos. Além de que nem sempre foram empregadas com o mesmo sentido. E ele termina da seguinte forma: as Escrituras nunca usam conceitos abstratos, filosóficos, mas falam sempre a rica linguagem da vida cotidiana. O que o Herman Bavinck está dizendo aqui para a gente? Basicamente, ele quer destacar, ele quer nos levar a ter um apreço e um cuidado especial quando nós vamos analisar vários temas e, obviamente, esse tema específico. O objetivo da Bíblia é falar de modo prático, usando a linguagem rica da vida cotidiana quando vai transmitir quem é o homem. Então, quando você pega, por exemplo, um determinado termo, por exemplo, coração. Coração, ele tem um sentido nas Escrituras, que é diferente do sentido na literatura shakespeariana, que é diferente do sentido de uma letra de música que você gosta. Então, olha só. Uma mesma palavra pode ter significados e sentidos diferentes de acordo com um contexto literário diferente. Então devemos ser cautelosos, devemos ser atentos quando nós vamos utilizar, quando nós vamos entender e interpretar essas expressões em diferentes livros, em diferentes literaturas. Então, devemos ter cuidado com isso. Continuando, então, nós podemos aprender da Escritura verdades importantes e, mais do que importantes, fundamentais para entender quem é o homem. E como nós temos estudado até aqui, a coisa mais importante que a Bíblia nos ensina sobre quem é o ser humano é que ele está inescapavelmente numa relação com Deus. Todos os homens são assim. Estão numa relação ou de adoração em relação a Deus, ou numa relação de rebelião em relação a Deus. E aí
firmando, antes de entrarmos na tricotomia e na dicotomia, em outras palavras, o que nós acabamos de dizer, eu quero repetir para você. As Escrituras não estão primariamente interessadas nas partes que constituem o homem, ou na sua estrutura psicológica, mas nos relacionamentos em que o homem se encontra. Inclusive, para entender essa estrutura psicológica, antes nós temos que entender os relacionamentos nos quais o homem está, com Deus, com o próximo e com a ordem criada. Vamos tentar entender então esses três conceitos, esses três termos, né? O que é tricotomia, o que é dicotomia e o que é a unicotomia. E por que é importante, embora a gente não utilize esses termos no dia a dia, eles apontam para questões que são altamente importantes. Primeiramente, a tricotomia. Tá? Então, a tricotomia é aquela posição antropológica, né? É aquela explicação antropológica que deixa bem claro que o ser humano ele é constituído de três partes: corpo, alma e espírito. E, obviamente, essas três partes, no entendimento tricotômico, elas são, obviamente, diferentes. Uma coisa é o corpo, que é diferente dessa outra coisa que é a alma, que é diferente dessa outra coisa que é o espírito. Alguns defensores, né, dessa visão, citando alguns aqui. Então, em primeiro lugar, Irineu de Leão, que foi um pai da igreja lá dos primeiros séculos, ele era um defensor da tricotomia. Inclusive, ele defendia a seguinte ideia: enquanto que os incrédulos têm apenas alma e corpo, os crentes têm alma, corpo e espírito. Né? Então, no caso, o espírito seria essa parte do ser humano que se conecta a Deus. Como o ímpio não se conecta a Deus, no entendimento aqui, né, tricotômico de Irineu de Leão, então somente cristãos têm espírito. Ateus, ímpios, não têm espírito, eles só têm alma e corpo. Outros defensores, Apolinário de Laodiceia, o Franz Delitzsch, né, o Atman Nee, que é um pouco mais conhecido, né, do público evangélico, escreveu vários livros acerca de espiritualidade, inclusive provavelmente pelos livros do Atman Nee, a posição tricotômica ela se populariza, né? O Charles Salomon, mas principalmente, provavelmente o grande veículo de popularização da visão tricotômica, ele se deu a partir da Bíblia de Referência Scofield, ou Bíblia de Estudo Scofield, que fez bastante sucesso, digamos assim, algumas décadas atrás. Ela foi a popularizadora tanto da visão tricotômica quanto também do dispensacionalismo teológico, mas esse é um outro assunto. O Charles Salomon também ele diz o seguinte, ele afirma que por meio do corpo, o homem se relaciona com o ambiente. Por meio da alma, o homem se relaciona com os outros. E por meio do espírito, o homem se relaciona com Deus. Então esse é o entendimento, de uma maneira assim, bem rápida sobre a visão tricotômica, ok? Vamos agora analisar aos poucos, né, essa posição. Nós entendemos que a visão tricotômica ela não faz justiça à natureza humana por vários motivos. Em primeiro lugar, ela parece fazer violência à unidade do homem. A palavra em si, tricotomia, ela sugere que o homem pode ser dividido em três partes, né? Tricotomia vem de trisha, né, que significa, traz a ideia de tríplice, ou então em três, e tricotomia, tomia, vem de temen, que significa cortar. Então a ideia é que é possível então entender o ser humano a partir dessas três partes que são bem distintas. E nós entendemos, em primeiro lugar, que essa visão não faz sentido, essa visão possui equívocos, porque, em primeiro lugar, ela faz violência à unidade que marca o ser humano. Em segundo lugar, a visão tricotomista ou tricotômica, ela frequentemente pressupõe essa antítese irreconciliável entre espírito e corpo. Né? É claro que existe uma distinção entre espírito e corpo, mas a visão tricotomista ela coloca mais do que uma distinção. Ela entende que o que há entre espírito e corpo é mais do que uma distinção, é uma antítese irreconciliável. Né? E ela bebe lá na filosofia grega, né? Nas ideias de Platão.
que entendia a realidade a partir dessa grande dualidade, né? O mundo das ideias e o mundo da matéria. E a partir também das ideias platônicas, existe esse ensino de que o corpo ele é mau, a matéria é má. E aquilo que é espiritual, aquilo que não é material, é bom intrinsecamente. Isso traz vários problemas para o cristianismo, para o entendimento correto, né, do cristianismo. Por quê? Porque isso não tem nenhuma base bíblica. A Bíblia deixa bem claro que Deus é o criador da realidade material e imaterial. Deus é que criou o mundo físico, bom. Deus é que criou o ser humano, inclusive a sua fisicalidade, sem pecado. E mais do que isso, nós temos a certeza de que, segundo as Escrituras, o próprio Deus, para salvar a humanidade caída, o ser humano que estava perdido nos seus pecados, ele se materializou, ele se encarnou. Então, obviamente, essa visão, né, platônica, Platão nesse caso, assim como em outros casos, obviamente ele tem pontos positivos também, mas nesse caso, no entendimento daquilo que é material e imaterial, ele erra muito. E quando alguma teologia cristã aceita, nesse caso, esses aspectos aqui do pensamento de Platão, ela também vai trazer esses equívocos, né? Em terceiro lugar, o terceiro argumento que nós utilizamos aqui para falar sobre os equívocos da tricotomia é que a tricotomia também faz uma distinção muito aguda, muito exagerada entre espírito e alma. Então, olha só, além de fazer uma distinção, né, uma tensão irreconciliável, de admitir uma tensão irreconciliável entre corpo e alma ou espírito, ela também faz uma distinção muito aguda entre espírito e alma, que não encontra suporte nas Escrituras. E nós vamos ver que isso não encontra suporte nas Escrituras, porque nós vamos analisar de maneira um pouco rápida as palavras, vários textos que são utilizados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que deixam bem claro que, segundo a Bíblia, espírito e alma são a mesma coisa, apontam para a mesma coisa, a mesma realidade. Em primeiro lugar, nós vamos ver esses textos então, e esses textos serão projetados, você pode acompanhar na sua tela. Em primeiro lugar, o homem, ele é descrito na Bíblia tanto como alguém que é corpo e alma, como alguém que é corpo e espírito, sem fazer distinção. O que é o homem? Nós vamos ver vários textos. O homem é chamado de tanto alguém que é corpo e alma, como alguém que é corpo e espírito. Primeiro texto que eu quero ler com vocês, Mateus 10, 28. Acompanhem. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, olha só, o homem é retratado em Mateus 10, 28 como alguém que é alma e corpo. Né? Aqui são palavras de advertência. Tenham medo, temais. Não aqueles que podem só matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma, o aspecto imaterial, quanto o corpo, o aspecto material. Então, o homem aqui, em Mateus 10, 28, é corpo e alma. 1 Coríntios 7, 34 está escrito assim, acompanhe. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, nesse texto de 1 Coríntios 7, 34, o apóstolo Paulo tratando sobre uma outra questão, mas falando sobre o homem, né? O homem, a mulher, a humanidade. Homem aqui é formado por corpo e espírito. E um outro texto, Tiago 2,26, está escrito assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então o homem, nesses três textos, ora é ensinado sobre ele que ele é corpo e alma, e ora é falado sobre ele que ele é corpo e espírito, sem fazer distinção. Um segundo argumento, um segundo grupo de textos, né? Nós vamos ver que agora nesses textos a tristeza é atribuída tanto à alma como ao espírito, sem fazer distinção. Primeiro texto, 1 Samuel 1,10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim, levantou-se Ana
e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então Ana, triste, a sua alma estava triste, né? Tristeza aqui está relacionada à alma, ela chora abundantemente. Agora, Isaías 54:6 está escrito assim: porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Então, olha só, no primeiro texto ali na experiência de Ana, né, 1 Samuel 1:10, Ana amargurada de alma. Segundo texto, no caso aqui, a tristeza estava relacionada ao espírito, ok? João, capítulo 12, 27, está escrito assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente, com este propósito vim para esta hora. Então, o Senhor Jesus, triste, e aqui a tristeza de Cristo, a tristeza do homem-Deus, do Deus-homem, estava relacionada a uma tristeza de alma. A minha alma está angustiada, está totalmente angustiada. E no caso de João 13:21, está escrito assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então perceba principalmente nesses dois versículos, né, porque eles fazem parte do mesmo evangelho, o evangelho de João, é a mesma pessoa aqui, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus e homem, homem e Deus, e ambos falam da tristeza de Cristo. Só que no primeiro texto, João 12:27, aqui tristeza está relacionada à alma. Em João 13:21, tristeza está relacionado ao espírito. Angústia, num caso, angústia da alma. No segundo, angústia do espírito. Então, palavras diferentes, mas fazendo referência à mesma realidade. O terceiro argumento que nós vamos utilizar, né, nós vamos ler um texto que fala sobre o seguinte: o louvor e o amor a Deus são atribuídos tanto à alma como ao espírito. O texto que nós vamos ler é Lucas capítulo 1, 46, 47. Lá está escrito assim: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, alegria, né, no caso, louvor e amor a Deus, são atribuídos aqui tanto à alma como ao espírito. Perceba que em todos esses textos, que falam de diferentes temas, estão sendo utilizadas duas expressões diferentes, obviamente: alma e espírito. A pergunta é: os autores estão fazendo distinção? Não. Duas palavras diferentes apontando para uma mesma realidade, ok? Vamos continuar, tem mais argumentos aqui. A salvação, né? Além da questão da tristeza, além da questão do louvor e amor, uma outra temática, mas que vai utilizar essas duas palavras e apontando para a mesma realidade. A salvação é associada tanto à salvação da alma como à salvação do espírito. Só que alma e espírito não são coisas diferentes aqui, embora as palavras sejam, apontam para a mesma realidade. Vamos dar uma olhada então. Tiago 1:21. Lá está escrito assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, salvação aqui está relacionada com alma. Agora, lá em 1 Coríntios 5, 3, 5, está escrito assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, no primeiro texto, salvação relacionada à alma. No segundo texto, salvação relacionada a espírito. Então, palavras diferentes que apontam para a mesma realidade. Os autores não estão fazendo distinção entre
alma e espírito. Eles estão utilizando essas expressões de forma intercambiável, de forma como se fossem sinônimos, expressões sinônimas. Por quê? Porque são expressões sinônimas. Mais argumentos aqui. Morrer também é descrito igualmente como a partida da alma ou então como a partida do espírito. Vamos ver alguns textos. Gênesis 35, 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então, na morte, no caso aqui, a expressão utilizada para se referir à morte é alma. E no caso lá de primeira Reis, vai ser a mesma coisa, né? É mais um texto que fala de morte relacionada à alma. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, 21, está escrito assim: E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Porque ele estava morto, ele falou, a alma tem que voltar. Então, morte tem a ver com partida da alma. Agora, nesses próximos 2 textos, você vai ver que morte tem a ver com partida do espírito. A mesma coisa. Salmo 31, 5 está escrito assim: Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então, esse entregar ao Espírito é render-se. Né? O render-se não só à sua vida, é no caso aqui a morte da pessoa. E Mateus 27, 50, Mateus 27, 50 está escrito assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. A mesma ideia de Salmo 31, 5. Tá? A mesma ideia, apontando para a mesma realidade. No caso, entrego o meu espírito, e entregou o espírito lá em Mateus 27, 50, a despedida da pessoa. Né? No caso aqui, a despedida do Senhor Jesus Cristo. Então, morte tem a ver com a entrega do espírito ou a entrega da alma. O partir do espírito ou o partir da alma, de forma indistinta. Mais um outro ponto. Refere-se aos que já morreram, nas Escrituras nós vemos isso, né? Elas se referindo aos que já morreram como almas, algumas vezes, e como espíritos, em outras vezes. Vamos dar uma olhada em alguns textos, 2 textos. Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então perceba que no texto de Apocalipse você tem referência àqueles que já partiram e estão com o Senhor como sendo almas que estão lá. Agora, no texto de Hebreus 12, 23, você vai ter a mesma realidade, só que a expressão é a expressão espírito. Está escrito assim, Hebreus 12, 23. Hebreus 12, 23. E igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então percebam que a experiência de crentes que morreram e estão hoje com o Senhor. Em um texto, as almas estão com o Senhor. No outro texto, o espírito está com o Senhor. Aqui não está sendo feita distinção. Palavras diferentes que falam sobre a mesma realidade. Mas existem 2 textos que são um pouco mais difíceis, e nós admitimos que tem lá a sua complexidade. E são justamente esses 2 textos que são normalmente utilizados pelos nossos irmãos tricotomistas, onde eles se baseiam as suas ideias. Né? As ideias, basicamente, eles utilizam vários textos, mas principalmente 2 textos, e nós não podemos nos furtar, né, de lermos esse texto, cada um desses 2 textos, e buscarmos fazer uma breve análise crítica, analítica aqui desses textos que são utilizados pelos nossos irmãos tricotomistas, onde eles fundamentam a ideia de que o homem pode ser, sim, dividido em 3 partes. Quais são esses textos? Primeiro texto, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, lá está escrito assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, esse é um texto utilizado bastante por aqueles que têm uma compreensão tricotomista da constituição humana, né? E, a princípio, quando nós lemos somente esse texto, esquecendo daquilo que vem antes e daquilo que vem depois, e depois esquecendo também de tudo aquilo que é ensinado nas Escrituras, é possível que a gente chegue à conclusão de que, olha, se o texto está falando que divide alma e espírito, juntas e medulas, então é porque tem algo que pode ser dividido que se chama alma de espírito. Só que aqui, antes de da gente propor uma análise aqui, nós temos que lembrar de algo que faz parte da tradição, né, da tradição histórica cristã e, de modo mais específico, da tradição reformada, que é um princípio da interpretação das Escrituras que é muito caro à nossa tradição, que nós chamamos de analogia da fé. E, de modo bem simples, o que significa analogia da fé? Analogia da fé é interpretar as Escrituras pelas Escrituras. Quando eu deixo algum elemento exterior às Escrituras adentrar a sua interpretação, normalmente esse elemento é que serve de autoridade. Então a ideia é que seja o assunto que for, do menor ao maior, daquele que é mais claro ao mais obscuro, daquele que é mais pacífico ao mais polêmico. Quando eu quero fazer justiça àquilo que me foi revelado nas Escrituras, eu devo utilizar a própria Escritura para interpretar a Escritura, ok? Então a ideia é a seguinte: tente imaginar um determinado assunto onde você tem 100 textos que falam sobre aquele assunto. E desse assunto, desses 100 textos que tratam sobre esse assunto, você tem 98 textos que apontam numa direção, na direção A. E você tem 2 textos que parecem apontar numa direção B. A pergunta que nós fazemos é: você vai fazer o que com esse barulho, né, como alguns dizem? Você tem um assunto que você quer entender, você tem 100 textos nas Escrituras, 98 apontam na trajetória, num caminho A, e você tem 2 que parecem que estão discordando. Eu sei que, infelizmente, né, como a gente tem todo mundo tem um pouquinho daquela questão de causar um pouco de polêmica, né? É justamente naqueles 2 textos mais obscuros que a gente vai ficar matutando e querendo jogar luz naqueles 98 que são mais claros. Mas não, o que nós devemos fazer, né, em oração, olhando para as Escrituras e olhando para a tradição também, nós devemos fazer basicamente o seguinte: se eu tenho um determinado assunto, eu tenho 100 textos sobre aquele assunto, 98 textos são claros e me indicam na direção A. E tem 2 textos que têm uma certa obscuridade e parecem, tem que frisar isso, parecem indicar uma orientação no sentido B. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre pedir ajuda para os textos mais claros, para que eles joguem luz nos textos mais obscuros. E é isso que nós, de uma maneira, eu sei que devemos melhorar bastante, é isso que a gente está tentando fazer aqui. Nós utilizamos vários textos, mais de uma dezena de textos, para quê? Para deixar bem claro para você que, biblicamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, espírito e alma são utilizados de forma indistinta, são utilizados de forma intercambiável, são utilizados de forma sinonímica, são sinônimos. E aí sim, utilizando de todos esses textos que estão claros lá, inclusive alguns fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo, que às vezes utiliza para falar sobre uma mesma coisa, espírito, e às vezes sobre a mesma coisa, alma. É à luz desses textos que nós vamos olhar para esses 2 textos aqui. Tá? Então, feita essa digressão, voltando aqui para o nosso assunto. Hebreus 4:12, lá está escrito, eu vou reler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em primeiro lugar, lembrando que a Bíblia, nos vários textos, não faz distinção entre alma e espírito. Segundo lugar, olhando para o contexto desse texto, o propósito do autor de Hebreus
é realmente fazer... primeiro, ele está falando aqui de constituição do ser humano? Esse é o grande assunto? Se você der uma olhadinha, e fica o exercício aí para você fazer em casa, se você der uma olhadinha, você vai ver que não. O grande assunto aqui é o poder penetrante da palavra de Deus. O quão poderosa é a palavra de Deus a ponto de sondar o insondável. Né? Sondar o insondável. Então o autor de Hebreus aqui, ele não pretende dizer que a palavra de Deus causa uma divisão entre uma parte da natureza humana chamada alma e uma outra parte chamada espírito. Assim como ele não pretende dizer que a palavra causa uma divisão entre as juntas do corpo e a medula que está nos ossos. Claramente você vê aqui que a linguagem é figurativa. A junta e os ossos, eles foram feitos por Deus para andarem juntos, nunca separados. O autor não... claramente a linguagem aqui é figurativa. Assim como o espírito e a alma dizem respeito à mesma realidade. O que o autor quer enaltecer é o poder penetrante da palavra para atingir lugares que são inatingíveis por nós. Só Deus tem acesso a alguns lugares. É a palavra dele que sonda os nossos corações. E nenhum livro jamais consegue fazer a mesma coisa. Tanto é que você, dando uma olhada na oração que ele vai fazer logo depois, né, a oração seguinte revela a intenção do autor. E qual é a intenção do autor de Hebreus? Ele deseja que a palavra de Deus possa discernir os propósitos e os pensamentos do coração. Ou na ordem que está no texto, né, os pensamentos e os propósitos do coração. E a palavra aqui, que pode significar tanto a palavra mesmo, como o Senhor Jesus Cristo, que é para quem finalmente a palavra aponta, ela penetra nos recônditos mais interiores de nosso ser, trazendo à luz as razões secretas de nossas ações. Não existe aqui, portanto, nenhuma razão para se supor que o texto ensine uma distinção psicológica entre alma e espírito como de duas partes constituintes do homem. É só um exemplo, numa linguagem figurada, para falar que a palavra vai até o mais profundo do nosso ser. Ok? Então perceba, duas coisas. Olhando para o cômputo geral das Escrituras, os vários textos que nós lemos, e tem muitos textos que nós não lemos, e olhando para o contexto desse texto específico de Hebreus, você vê que o autor não quer falar disso, e alma e espírito dizem respeito à mesma realidade, embora sejam palavras diferentes. Tá? Um outro texto, eu disse que são dois, a outra passagem é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lá nós lemos assim, vai ser projetado para você. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma outra passagem utilizada, né? Por quê? Porque aqui você lê claramente que está escrito assim, ó, o vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, essas três partes, a princípio, né, eles sejam conservados, é interessante, né, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Então, algumas observações na nossa análise aqui. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma oração. Uma oração paulina. Né? Paulo roga que os seus leitores tessalonicenses possam ser plenamente, inteiramente santificados, completamente preservados, ou então completamente guardados por Deus até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o importante é lembrarmos aqui que quando Paulo ora pelos seus irmãos tessalonicenses, ele ora para que o espírito, alma e corpo de cada um deles possam ser guardados. E aqui, obviamente, ele não está tentando dividir os seres humanos em parte. A ênfase aqui é na integralidade, não na particularidade. Nós vamos repetir. A ênfase nessa oração paulina é na integralidade, na inteireza, e não na particularidade. Embora ele cite, e aí nós vamos já fazer análise, não as partes, mas os aspectos que fazem parte do grande ser humano, que é uma parte só. O ser humano é um só. Né? Somente a morte, olha só, somente a morte divide o homem. E o homem não foi feito para morrer. Só tem uma coisa que divide o ser humano, é a morte.
Nisso daqui que Paulo está falando, ele não trata como sendo partes, mas fala do ser humano como uma inteireza. Tanto é que ele cita na sua oração, ele fala lá, ó, que sejam conservados íntegros. A ideia de integridade é a ideia de inteireza, nunca de particularidade, ok? Vamos lá, continuando. E tanto é que quando você lembra da oração de Cristo, né, quando ele diz, da oração não, quando Cristo resume os 10 mandamentos, nas duas grandes tábuas da lei lá no Novo Testamento, e quando ele diz assim, lá em Lucas 10, 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Obviamente, Cristo, só porque cita esses 4 aspectos, ele não está de forma nenhuma falando que o homem se constitui de 4 partes. É a mesma interpretação, é o mesmo espírito, é o mesmo sentido, tá? Então, pega um assunto, olhe para o que a Bíblia fala sobre aquele assunto em toda a Escritura. A outra opinião, né, que nós falamos só da tricotomia. Agora falando um pouquinho da dicotomia, tá? A dicotomia, ela basicamente é a posição que também busca entender a constituição humana e defende a ideia de que o homem consiste de corpo e alma, né? Dessas duas partes. Essa ideia também foi defendida e continua sendo defendida até hoje por vários irmãos em Cristo. A tricotomia, ela hoje não é tão popular assim, a dicotomia, ela continua tendo a sua popularidade. E citando somente 3 estudiosos que defendem essa posição, a posição dicotômica, nós vamos citar aqui o Luiz Berkoff, que inclusive nós já utilizamos no nosso curso e continuaremos a utilizá-lo aqui no nosso curso de teologia aqui, do Sã Doutrina, o A.W. Strong, né, que tem livros publicados aqui no Brasil também, e o famoso Gordon Clark, né, o filósofo, um dos maiores nomes da filosofia cristã de todos os tempos, que também tinha um entendimento dicotômico acerca da constituição do ser humano. E nós entendemos que a posição dicotômica também, por possuir uma forte influência grega, ela não é uma descrição precisa da concepção bíblica do ser humano. A palavra em si, ela já tem o seu questionamento, ela já é questionável, né? Diché, né? Dico, né? Vem lá de diché, que traz esse sentido, que significa dupla ou em duas, e temem significa cortar. Então, de novo, nós temos aqui o grande erro é que o entendimento tanto tricotômico quanto dicotômico, na sua essência, eles já partem de um princípio que faz violência ao entendimento bíblico da constituição do ser humano. O ser humano não é entendido nas Escrituras como sendo formado por partes, mas sempre como um ser integral, um ser inteiro, um ser somente, que tem diferentes aspectos, que você pode fazer distinção de aspectos, mas não separação de partes. Uma coisa é considerar os diferentes aspectos. Fazer distinção dos aspectos que formam o ser humano é uma coisa. Partir do princípio que o ser humano é formado por partes que podem ser separadas é uma outra coisa. E a Bíblia, nós estamos tentando demonstrar para você que ela parte do princípio que o ser humano é um ser inteiro, integral e não formado por partes, embora nós possamos observar nele diferentes aspectos. Tá? Então, o melhor modo de determinar a concepção bíblica do homem como uma pessoa integral é examinar os termos usados para descrever os vários aspectos do ser humano. E nós vamos fazer isso daqui a pouco, vamos só fazer 2 considerações antes de analisarmos 4 termos no Antigo Testamento e 4 termos do Novo Testamento que falam sobre a constituição do ser humano. Então, antes, 2 considerações. Em primeiro lugar, até resumindo um pouco e reforçando alguns conceitos, como já foi dito, né, a preocupação primária da Bíblia não é descrever a constituição psicológica ou a descrição psicológica, antropológica, do ser humano, mas a sua inescapável relação com Deus. Essa é a grande preocupação, esse é o grande intento dos autores da Escritura. E uma segunda consideração também é que nós devemos ter sempre em mente
o que o J.T. Robinson, né, o estudioso J.T. Robinson, disse a respeito do Antigo Testamento. Então nós vamos ler duas frases, uma relacionada ao entendimento da constituição do ser humano no Antigo Testamento e uma frase do George Led, que é um estudioso do Novo Testamento, que diz respeito à constituição do ser humano ali no Novo Testamento. Preste atenção nessa frase, que vai ser colocada aí para você, projetada, do J.T. Robinson. Ele diz o seguinte: qualquer parte, em qualquer momento, pode significar o todo. Qualquer parte, em qualquer momento, pode significar o todo. Eu sei que é uma frase estranha, né? E explicando de uma maneira bem breve, seria o seguinte: qualquer parte, em qualquer momento, pode significar o todo, e um exemplo seria o seguinte: pega uma parte, entre aspas, nós vamos utilizar a expressão parte entre aspas aqui, tá? Por exemplo, coração. Coração, no sentido popular, sem grandes reflexões, ele é entendido como sendo uma das várias partes que formam o ser humano, tá? Então você pega, por exemplo, a expressão, o conceito coração, e se você não estiver atento ao seu significado bíblico, você vai achar que coração é somente uma parte, quando, na verdade, na Bíblia, coração, ela significa o todo do ser humano. Aí que nós entendemos a frase: qualquer parte, em qualquer momento, pode significar o todo. Então, quando você lê lá sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, um leitor inadvertido vai achar, bom, é só para mim guardar o coração. Não preciso guardar a minha mente, nem preciso guardar o meu corpo. Olha só. Não. O que o texto está falando não é isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só, o texto já está falando que ali coração é fonte. E coração, no sentido escriturístico, é diferente do coração na literatura ocidental. Coração não é a sede dos afetos e das emoções. Coração é mais que isso. Coração não é um órgão que bombeia sangue. Não. No sentido bíblico, é o próprio homem. O homem é aquilo que ele é no coração. O pecado é tão grave que ele atinge o coração. E o homem não consegue se livrar disso, porque o seu coração, ou seja, ele está corrompido. Quando o coração de alguém está corrompido, ele próprio está corrompido. Ou seja, coração é o homem todo. E a salvação é tão profunda que ela atinge até o coração. A salvação ela vem de fora, ela não vem de dentro. Ela atinge dentro, mas ela vem de fora. É somente uma intervenção sobrenatural onde? No coração. E mais, quando nós fazemos, por exemplo, aquelas distinções, né? Já que o texto está dizendo que eu devo guardar só o meu coração, então eu preciso guardar a minha mente. Esse é o sentido ocidental da coisa. Né? O coração a gente pensa, com o coração a gente sente, com a mente a gente pensa. Isso é no sentido ocidental da coisa. Nem estou falando que está errado, mas biblicamente, coração a gente sente, coração a gente pensa, com coração a gente ama, com coração a gente raciocina, porque coração é tudo que nós somos. Então, nesse sentido que nós temos a frase aqui do J.T. Robinson, né? Qualquer parte, em qualquer momento, pode significar o todo. No caso, o coração é isso. Tem mais outras palavras? Tem. Às vezes alma é assim. Às vezes espírito é assim. Quando às vezes você sai, né, numa ação evangelística, você fala que você tem o seu coração ardendo de vontade de salvar almas. Quando você fala isso, você não está falando que você só quer salvar a parte imaterial das pessoas. Não. Você quer salvar a pessoa toda. Ou seja, até no sentido popular, nesse caso específico, alma significa o quê? A parte? Não. Significa o todo da pessoa. E espírito, o todo da pessoa. Ok? E a frase do Novo Testamento, do George Led, acompanha e será projetada para você, diz assim: a pesquisa moderna tem reconhecido que termos tais como corpo, alma e espírito não são separáveis ou diferentes do homem, mas diferentes modos de considerar o homem todo. Então, tanto a frase do J.T. Robinson, relacionada ao Antigo Testamento, sobre a compreensão do homem, quanto a frase do George Led, relacionada ao Novo Testamento, sobre a constituição do homem, ambas falam sobre esse aspecto integral
total do ser humano. Não formado por partes, mas um ser íntegro e integral, né? Enaltecendo a sua integralidade, que é formada sim por aspectos. Você pode fazer distinção entre corpo e alma e espírito, mas não separação, ok? Então, dito isso, nós vamos observar, analisar de modo bem breve, né, 4 expressões no Antigo Testamento e 4 expressões no Novo Testamento que falam sobre esses termos aí, que falam sobre esses temas aí, ok? Então, a primeira expressão no Antigo é a expressão nefesh, que geralmente é traduzida como alma. E alguns significados que nós temos, que são traduzidos, né, a partir dessa expressão, são os seguintes. Preste atenção que normalmente esses significados dizem respeito não a partes, mas à integralidade. Vamos lá. Nefesh, normalmente traduzido como alma, diz respeito à existência do homem interior, o ser vivo, o próprio homem, eu mesmo, ele mesmo, o homem todo, sede dos apetites, a sede das emoções, tá? Basicamente é isso daqui, a pessoa toda. Então, nefesh, normalmente traduzido como alma, diz respeito, normalmente é traduzido em todos esses termos, traz todas essas ideias que lembram o homem na sua totalidade. A segunda expressão é ruá, que normalmente é traduzida como espírito, né? E embora o seu significado semântico seja o ar em movimento, né? E a questão do vento mesmo, é exatamente isso, né? O significado básico dessa expressão ruá, que é traduzida normalmente como espírito, os significados são os seguintes: espírito, animação, né? Que tem a ideia de vida, disposição, fôlego dos seres vivos que respiram, presente na carne de homens e animais, sede das emoções, órgão dos atos mentais e órgão da vontade. Então isso também lembra, né, a dinâmica existencial do homem na sua integralidade. Nós temos uma outra expressão que nós queremos lembrar rapidamente com você, são 2 expressões que dizem respeito também à mesma realidade. É leb ou lebá, que são normalmente traduzidas como coração. Ideias que vêm a partir dessas expressões. O homem interior ou a alma, mente, resoluções da vontade, consciência, caráter moral, o próprio homem, a sede dos apetites, a sede das emoções e a sede da coragem. Então perceba que, inclusive, no significado dos termos, você vê que a maioria são quase que sinônimos. Por quê? Porque, entre outras coisas, falam da mesma realidade. Ok? Então, alma, espírito, coração, tá? E nós vimos já, né, não vou repetir novamente a questão do coração sendo a sede da religiosidade do ser humano, né? Aquele filósofo, na verdade ele ficou muito conhecido na filosofia, mas na verdade a formação dele na área de direito, né? O Hermann Doiver, um dos grandes intelectuais, dos maiores intelectuais da Idade Moderna para cá, ele disse que o coração, e ele estudou muito sobre isso, ele diz que o coração é a origem religiosa da existência inteira do homem. É nesse sentido que nós afirmamos que todo ser humano é fundamentalmente um ser religioso. Ele possui uma relação religiosa, né? E é inescapável em relação a Deus. Todos têm um tipo de relação com Deus, seja de adoração, seja de rebelião. Conforme nós vimos, né, quando nós falamos sobre isso, a frase "eu creio em Deus" é uma frase religiosa. A frase "eu não creio em Deus" também é uma frase altamente religiosa. Uma expressa crença, outra descrença. Uma expressa amor, outra ódio. Uma expressa adoração, outra rebelião. Mas ambas são frases religiosas, ok? Então, todos esses 3 termos do Antigo Testamento, espírito, alma e coração, que nós examinamos até aqui, eles descrevem o homem na sua unidade e na sua totalidade, embora a partir de perspectivas diferentes. O último termo do Antigo Testamento é basar, que normalmente é traduzido como carne, tá? Alguns significados: carne, corpo,
parentes consanguíneos, homem em contraposição a Deus. Quando você quer fazer uma distinção entre homem e Deus, normalmente se utiliza Bassar, ou então raça humana, ok? Ou então raça humana. Esses são então os 4 termos que nós queríamos relembrar aqui com você, que são usados no Antigo Testamento e que deixam bem claro que o homem é uma unidade e que existe de uma forma total, sem ser dividido em partes. Agora, e no Novo Testamento? Será que tem algumas expressões que também mostram o homem nessa sua unidade, totalidade? Sim. A primeira expressão que eu quero lembrar, é uma expressão razoavelmente conhecida, é a expressão psique, que é equivalente a nefesh, e que é traduzida normalmente como alma. Alguns significados, percebam que são basicamente os mesmos. Princípio de vida, vida terrena, sede da vida interior do homem, sede o centro da vida que transcende aquilo que é simplesmente terreno, e o que tem vida, uma criatura viva. Então, basicamente, significa isso, né? Psique traz o sentido de alma, ok? Tanto é que o psicólogo é aquele que se julga o pastor de almas, né? Aquele que cuida das almas das pessoas. A segunda palavra, a segunda expressão é a expressão pneuma, que é equivalente a ruá e que nós traduzimos como espírito, tá? Pneuma, traduzida normalmente como espírito. Alguns significados, percebam que é o mesmo, são os mesmos, basicamente. O espírito como parte da personalidade humana, o eu ou o ego de uma pessoa e uma disposição ou um estado da mente. E aqui lembremos que pneuma é empregado em grande parte como sinônimo, às vezes também, né, de psique, sendo muitas vezes usada indistintamente no Novo Testamento. Então, às vezes, para falar sobre a mesma coisa, você utiliza psique ou então pneuma, para falar desse aspecto imaterial do ser humano, da alma do ser humano. Outra expressão é cardia, né? A penúltima expressão é cardia, essa também bastante conhecida, equivalente lá no Antigo Testamento a leb ou lebá, que normalmente é traduzida como coração. Quais são os significados? Basicamente os mesmos. Sede da vida física, espiritual e mental, descrito também para se referir ao centro e à fonte de toda a vida interior do homem, de todo o seu pensamento, sentimento e das suas vontades, também conhecidas como as suas volições. Então perceba que no significado original, lá no grego, cardia tem a ver com a sede dos sentimentos, emoções, vontades e também do aspecto racional, né? Ou seja, com o coração, biblicamente falando, você sente e você pensa e você também escolhe, né? É pensamento, as vontades também estão envolvidas, tá? E a última palavrinha, as últimas 2 palavrinhas, né, que nós vamos tratar de uma mesma forma aqui, são sarx ou então soma, traduzidas como corpo ou carne. Sarx possui os seguintes aspectos, os seguintes significados: corpo, um ser humano, natureza humana, limitação física, o aspecto exterior da vida, já que o aspecto interior, a alma e espírito, o aspecto exterior, no caso, é sarx, né, no caso o corpo, e o instrumento condescendente do pecado. Esses são os significados básicos aqui da expressão sarx. Agora, na expressão sarx, e isso provoca algum tipo de polêmica, né? Lembrando aqui que ela possui basicamente 2 grandes significados. Sarx pode significar tanto o aspecto exterior do ser humano, né, o exterior físico do homem, da existência humana, e nesse sentido diz respeito a todo homem, ou então pode significar também carne, né? Agora, a carne aqui, não como a carne que nós compramos no açougue. Carne aqui no sentido da tendência humana do homem caído para desobedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, ok? E a outra palavra, como nós dissemos, né, além de sarx, é soma. Soma significa o quê? Basicamente, o corpo vivo, o corpo da ressurreição, a comunidade cristã ou a igreja, a pessoa inteira como uma entidade diante de Deus, a sede espiritual do homem ou no homem.
Então, 4 palavras no Antigo, 4 palavras no Novo, todas essas palavras, né, que dizem respeito a espírito, alma, coração e corpo, e que dizem respeito à integralidade, ao aspecto de que o homem é um ser, eu sei que já falei várias vezes, mas vou repetir, o homem é um ser inteiro, íntegro, é uma unidade, uma totalidade, e não pode ser dividido em partes. Resumindo o ensino, devemos entender então o homem como ser unitário, sempre como ser unitário. Uma frase do Huckman que eu quero colocar aqui para vocês é a seguinte: deve-se entender o homem ou a pessoa humana como uma alma corporizada, ou então como um corpo almatizado. Eu sei que essas expressões são estranhas, eu sei que essas expressões nós não utilizamos no dia a dia, mas aqui não é uma expressão vazia. Tá? Ou nós entendemos o homem como uma alma corporizada ou como um corpo almatizado, ou nós entenderemos o homem formado por várias partes, né? E esse é um entendimento errado que não honra as Escrituras. Já que então, e aproximando agora do final do nosso programa, já que a tricotomia ela é uma explicação deficiente da constituição básica do ser humano, e também a dicotomia, ela também ela não reflete o ensino correto, né? Por quê? Porque basicamente parte do princípio que o homem é dividido em partes. O que o Anthony Huckman vai defender e o que vários outros teólogos vão entender e defender é que, a partir do princípio que tricotomia e dicotomia estão equivocadas, o entendimento correto é a chamada unicotomia, ou então, utilizando uma expressão ali do Huckman, o homem é uma unidade de 2 coisas, unidade psicossomática. Não são 2 partes, são 2 aspectos. Psico, né? No caso, lembrando o aspecto imaterial, e soma, lembrando o aspecto material. Então, o homem é uma unidade psicossomática, ou numa expressão mais fácil, é uma realidade unicotômica, tá bom? De novo, aqui eu tenho que fazer aqueles parênteses, né? Essas são palavras que nós não utilizamos no dia a dia. E como são expressões, às vezes, um pouco, né, difíceis, a gente tem a tendência de achar que isso não tem nada a ver com a realidade. Embora as palavras não sejam utilizadas no dia a dia, obviamente, as verdades que estão por detrás dessas palavras são verdades escriturísticas e elas com certeza vão nos influenciar positivamente. Você pode achar estranhas essas expressões, ok? Não precisa utilizá-las, né, nas suas conversas aí com seus amigos, no café da manhã, enfim. Mas com certeza nós estamos falando sobre quem é o homem. E ou o homem é aquilo que a Bíblia ensina, ou o homem é aquilo que o mundo ensina. Você vai ser influenciado por alguma concepção antropológica, ok? Então, que nós sejamos influenciados por aquilo que a Escritura nos ensina sobre quem nós somos. Então, falando brevemente sobre a unicotomia, ou a unidade psicossomática, nós lembramos o seguinte: embora a Bíblia veja o homem como um todo, ela também reconhece que o ser humano tem 2 aspectos. Não são 2 partes, são 2 aspectos. O físico e o não físico, o material e o não material. Então, como nós já vimos que existem graves problemas nos termos tricotomia e dicotomia, o Huckman prefere definir o homem como essa unidade, né? Essa unidade psicossomática. Qual que é a vantagem desse termo? De repente você está perguntando aí. A vantagem dessa expressão é simples, é que ela faz plena justiça aos 2 aspectos do homem. Quais são? Material e imaterial, físico ou não físico, e ao mesmo tempo enfatiza a unidade do homem. Aqui não é só uma questão de discordar por discordar. Se a dicotomia fizesse justiça à unidade e à pluralidade que tem no ser humano, beleza, sem problema. Se a tricotomia fizesse justiça à unidade que existe nas Escrituras, né? A unidade que é ensinada nas Escrituras, e ao mesmo tempo deixasse bem claro que o ser humano também é essa pluralidade, ok, mas não fazem. Então, nós preferimos e defendemos o termo, o entendimento unicotômico do ser humano, ou o entendimento de que o homem é uma unidade psicossomática, por quê? Não é só uma questão de vaidade, não, a ideia não é essa. É porque esse termo faz justiça ao que a Bíblia ensina. O homem é uma unidade,
formada por esses dois aspectos, o físico e o não físico, o material e o não material. Então é assim que o homem foi criado, antes da queda, é assim que ele é agora, uma unidade formada por esses dois aspectos, e é assim que o homem será após a ressurreição do corpo. A redenção plena necessariamente inclui a redenção do corpo, pois o homem não é completo sem um corpo. A última consideração que nós vamos fazer, que é uma aplicação, é a seguinte, de tudo que nós falamos aqui. Tenhamos cuidado com as explicações sobre o homem que o divide em partes. Valorizemos e propaguemos as explicações sobre o homem que o retratam como a Bíblia o retrata, ou seja, uma unidade formada pelos aspectos físico e não físico. Assim nós terminamos o nosso programa de hoje e no próximo programa, Deus permitindo, nós vamos falar sobre o estado intermediário. E não é tão simples falar sobre isso, porque nesse programa todo, né, nós defendemos que o homem é uma unidade formada por duas partes. Só que no próximo programa nós vamos falar o seguinte, e na morte? Como que fica na morte? Porque na morte existe uma separação. Né? Quando você vai no funeral de alguém, ali está o corpo, o aspecto, o elemento físico, mas dissociado do elemento não físico, ou seja, a morte fez uma separação. A morte fez algo que não era para ser feito, né? Que é a separação do elemento da realidade física da realidade não física. E aí o homem continua sendo homem, e o homem está na onde? Né? João que morreu e foi para o céu. Ele está no céu, ele está na terra, ele está nos dois lugares, como que fica isso? Nós vamos falar então do aspecto do estado intermediário e nós vamos começar também o nosso último tema desses estudos de antropologia, que é a questão da liberdade. O homem tem liberdade? Liberdade do quê? Para quê? E o livre-arbítrio? Existe, não existe? Enfim, né, esses assuntos aí que geram uma certa polêmica. Assim nós terminamos o nosso programa de hoje. Até o próximo. Bons estudos e que Deus o abençoe.